Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, tudo bem? Retornamos para mais uma aula, parte 2, capítulo 5, né, que nós estávamos vendo. Nós falamos a respeito dos descaminhos de uma espiritualidade não cristocêntrica. E, na continuidade da aula, nós vamos falar a respeito dos caminhos de uma espiritualidade cristocêntrica. Vamos lá. Andando nele conforme o recebemos. Então, Paulo, ele vai apresentar o que seria uma autêntica espiritualidade cristocêntrica. Primeiro ponto que Paulo ele coloca, que nós devemos andar da mesma forma como recebemos. E aqui você deve conhecer o termo o primeiro amor, né? É essa ideia aqui que Paulo ele quer trazer aqui para os colossenses, né? Para a igreja de Colosso, que eles devem sempre estar com esse andar, com esse sentimento, né, de eles estarem caminhando da mesma forma como eles receberam a Jesus Cristo. Segundo ponto que ele enfatiza aqui é justamente aqui pela aprendizagem da fé, sendo fiéis ao projeto de Deus em Cristo Jesus. O que ele está apresentando aqui para nós, pessoal? Ele está apresentando aqui para nós que os colossenses eles não têm que ficar somente naquilo que eles aprenderam, né? Eu até faço aqui alusão a uma ilustração do livro Espiral Hermenêutica, de Graham Osborne, né? Que ele apresenta que um irmão encontra, na ilustração, né? Um irmão encontra algumas moedas de ouro no quintal da igreja. E esse irmão ele vai começar a cavar, até que ele acha um tesouro. O que seria isso, pessoal? Muitas pessoas você vai conhecer na sua igreja, né, na sua comunidade, que muitas pessoas, muitas das vezes, elas acham que aquilo que elas já aprenderam já é o suficiente, já sabe de tudo, certo? Mas o que o Graham Osborne quer apresentar para nós aqui com essa ilustração? Para que você ficar somente na superfície, cavando somente ali, quanto você pode cavar mais até encontrar ali um tesouro, né? Então, é justamente também essa forma que Paulo está apresentando aqui para os colossenses, né? Continuarem aprendendo mais a respeito de Deus, né? Sobre a fé, sobre Cristo Jesus, buscarem, de fato, mergulhar ali no oceano de Deus, né? Em Jesus Cristo. Aí ele fala, pessoal, que o verbo receber é o mesmo para a aprendizagem de ensino religioso ou para o relacionamento de mestre e discípulo. E ele abre um detalhe, um parênteses aqui, uma observação, que nós não devemos entender no sentido intelectual. Como que era um relacionamento de mestre e discípulo, pessoal? O discípulo, muitas das vezes, ele deixava os seus afazeres, deixava o seu lar para ir, de fato, viver com o seu mestre, para aprender, né? Vivia ali, convivia o seu dia a dia, né? Então, ele estava aprendendo ali 100% com o seu mestre. O discípulo estava aprendendo 100% com o seu mestre. E aqui, como o professor Germano, já foi militar, eu vou usar aqui um linguajar militar, né? Ele fica ali, o discípulo fica 100% sugando o conhecimento, né? Sugando, de fato, o conhecimento do seu mestre, certo? Então, é o que Paulo está propondo para os colossenses, que o aprendizagem é ter esse relacionamento, né? Você se dedicar o seu tempo para aprender com o mestre. Então, esse sentido que Paulo está apresentando e mostrando para nós. Vamos lá. Seu objetivo direto é uma pessoa, o próprio Jesus, recebido como um novo Senhor das pessoas da fé. O que seria isso aqui, pessoal? O que Paulo está tentando apresentar ou falar para os colossenses? Ele está falando o seguinte: olha, na vida de vocês, antes de Jesus, vocês tinham um Senhor, né?
Vocês tinham um Senhor. Alguém era Senhor da vida de vocês. Mas, a partir do momento que vocês aceitam a Cristo, né? A partir do momento que vocês deixam o Espírito Santo trabalhar na vida de vocês, o Senhor da vida de vocês, a partir de agora, vai ser Cristo. Então, vocês vão ter um novo Senhor. Vocês não vão mais se submeter ao Senhor que vocês vinham se submetendo. Somente a Cristo, a partir de agora. É simples assim, pessoal. Tudo bem? E ele coloca aqui, pessoal, duas ilustrações. O enraizado e o edificado, né? São duas metáforas, uma da árvore e outra do edifício. Ele fala que as pessoas que andam, que o andar deve ser enraizado e edificado em Jesus Cristo. Ele está apresentando e falando aqui para o pessoal de Colossenses, dizendo o seguinte, ó, pessoal, as raízes de vocês têm que ser em Jesus Cristo. A edificação da vida de vocês tem que ser Jesus Cristo, certo? Paulo ele vai enfatizar e convencer os colossenses a não mudar de caminho, não substituir Jesus por outro Senhor, por mais atraente que tenha sido o novo ensino. Então, pessoal, de fato, tinha muitos ensinamentos ali na época de Paulo, ali em Colossenses, né? Todos esses ensinamentos, eles tinham um objetivo, e fazer com que as pessoas mudassem de caminho, a terem descaminhos em relação a Jesus Cristo. Como tem nos dias de hoje, pessoal. Não é muito diferente, né? Hoje você vai ver aí várias teologias, certo? Tentando fazer com que você mude de caminho, né? E você que é um crente ortodoxo, um crente tradicional, um crente que está ali debaixo da palavra de Deus, muitas das vezes a modificar algum ensinamento que você tinha há alguns anos, né? Até mesmo mudar alguns pensamentos. Tome cuidado com isso, pessoal, certo? Porque Paulo está falando aqui para os colossenses, ó, tomar cuidado, né? Porque esses caminhos são atraentes, certo? Tomar cuidado. Vamos lá. Ligados à cabeça. Segunda Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 19. Em Colossenses capítulo 2, 16, Paulo destaca o caráter comunitário da espiritualidade cristocêntrica. É na vivência comunitária cotidiana da igreja que se dá o crescimento espiritual, não nas experiências isoladas com Deus, nas meditações solitárias, no afastamento da comunidade que se imagina fria ou carnal. Pessoal, Paulo está dizendo aqui, pessoal, que existia ali na igreja de Colossenses algumas pessoas que se isolavam, né? E essas pessoas que de fato se isolavam, muitas das vezes, elas se achavam mais espirituais do que as outras pessoas. E ele está dizendo o seguinte, que é na vida em comunidade, é no coletivo, é na igreja, pessoal, certo? Que vai se dar o quê? Um crescimento espiritual. Por quê? Porque lá na igreja, se referindo aqui em Colossenses, lá na igreja lá tem um irmãozinho lá que muitas das vezes não vai muito com a cara do irmão lá, mas tem que desenvolver o caráter, né? Tem que mostrar, dar o perdão, tem que mostrar a humildade, não pode ser falso, tem que tratar o irmão bem. Então, é justamente, pessoal, na igreja, né, na comunidade, que o crescimento espiritual vai se dar na vida do indivíduo e na vida da pessoa. Aí ele coloca aqui 2 pontos interessantes, né? Que o individualismo isolacionista, o que seria isso? Seria eu mesmo me torno o senhor da minha vida. Então, a pessoa que muitas das vezes ela se isola, né, se acha superior, por fato de estar, eu estou aqui orando na madrugada, não que seja ruim, pessoal, certo? Não estou colocando isso como algo ruim. Eu quero que você entenda aqui. Mas a partir do momento que isso começa a modificar a minha espiritualidade cristocêntrica, o que muitas das vezes, qual é o sentimento que eu vou ter? Justamente que eu vou começar a me tornar senhor da minha vida, né? Aí o pastor muitas das vezes marca uma oração ali na igreja, você não vai não, porque eu oro na minha casa, eu sinto
de Deus na minha casa, somente na minha casa. Não, pessoal. Ter uma espiritualidade cristocêntrica é você viver em comunidade, pessoal. Tá ok? Institucionalismo eclesiástico. A instituição e suas regras dominam a igreja. Pessoal, tomar cuidado, porque muitas das vezes tem pessoas que colocam algumas regras, algumas doutrinas da igreja, e muitas das vezes não tem base bíblica, né, acima do que a própria palavra de Deus fala. Então, vocês percebem que eu estou contextualizando, mas todas essas coisas aconteciam lá em Colossenses, né? Pessoas que estavam lá se sentindo como senhores da vida delas mesmas, pessoas que muitas das vezes colocavam as regras, ou seja, a lei, certo? A regra dominava ali a igreja, então para elas cumprir exatamente o que estava escrito na lei. Nos dois modelos acima, o senhorio de Cristo é rejeitado, e com ele, todos os benefícios são perdidos. Então, pessoal, nós temos que tomar cuidado, porque quando você está ligado à cabeça de Cristo, né, Cristo torna parte do corpo, né? Você precisa desenvolver esse caráter comunitário. Você precisa desenvolver esse caráter dentro da igreja. Crescimento espiritual a se dar lá, pessoal. Certo? Então, não viver de forma isolada. Vamos lá. A espiritualidade cristocêntrica é comunitária. É através dos relacionamentos pessoais e do exercício mútuo dos dons e ministério que nos tornamos mais conhecedores de Deus e seus projetos para a criação, nos aproximando dele em oração e adoração. Pessoal, então, querendo ou não, pessoal, os relacionamentos pessoais, né? Nós vamos desenvolver o caráter de Cristo. Então, tudo isso daí, Paulo está mostrando ali para a igreja de Colossenses que eles precisavam desenvolver ainda, né? Que eles precisavam que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na vida deles, certo? E eles precisam querer, pessoal. Não é algo que alguém vai fazer por você, mas eles precisam querer, de fato, desenvolver, né? Deixar que o Espírito Santo desenvolva o trabalho dele na vida de vocês. Pessoal, então, aqui o último ponto dele que ele coloca aqui é buscando e pensando nas coisas do alto. Eu não vou frisar muito esse tópico, até porque está óbvio, buscando e pensando nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, do versículo 1, 2, 3 e 4. Só que eu queria colocar aqui para vocês aqui, uma observação que eu coloquei aqui, tomar cuidado com o risco de cair no narcisismo espiritual. O que seria o narcisismo espiritual aqui, pessoal? Que Judas Abatira ele coloca. É quando alguém utiliza sua busca espiritual ou prática espiritual como uma maneira de buscar atenção, validação ou poder sobre os outros, em vez de se concentrar genuinamente no crescimento espiritual, na compaixão, na empatia. Pessoal, percebo que isso daqui, Paulo, né, na verdade, o Judas Abatero, ele traz aqui, mas com certeza esse sentimento aqui também tinha ali em Colossenses, e não é uma coisa muito diferente do que nós temos no dia de hoje, pessoal, certo? Narcisismo espiritual. É quando alguém se acha superior, quando alguém se acha mais espiritual que A, mais espiritual que B. Nós temos que tomar cuidado, porque quando eu me acho, me julgo mais espiritual que alguém, né? E essa minha espiritualidade, muitas das vezes, ela valida algum tipo de poder na minha pessoa em relação a outra. Então, eu tenho que rever os meus conceitos, pessoal, de espiritualidade. Tudo bem? Então, caminho da espiritualidade cristocêntrica, o Judas Abatero apresentou alguns caminhos, certo? Pessoal, então nós finalizamos aqui a nossa aula, capítulo de número 5, uma espiritualidade cristocêntrica. Na semana que vem, nós vamos falar a respeito de uma espiritualidade solidária, né? Então, vocês percebam que ele coloca aqui dois tipos de espiritualidade, uma espiritualidade cristocêntrica e uma espiritualidade solidária, certo? Nós já estamos quase finalizando aí
o livro Fundamentos da Teologia Prática, de Júlio Sabatieri, né? Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, né? Pessoal, lembrando que é importante você estar lendo o livro de Colossenses, é importante você estar fazendo as suas leituras do livro. Ah, professor Germano, pastor Germano, não estou conseguindo ler. Tudo bem. Então, assista às lives, né, essas aulas que são gravadas, para que assim você possa sempre estar relendo Colossenses, já com esses conhecimentos do livro que nós estamos analisando. Tá ok? Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a vida da tua família, o teu ministério, e até a próxima aula, se Deus quiser. Tá ok? Vou me despedindo daqui. Para mim foi um prazer de estar em mais uma aula com vocês e compartilhando um pouco do conhecimento de teologia prática. Tá ok? Tchau, tchau.